com os maiores e melhores patrocinadores do rádio jornalismo regional. Sim Comerciário, Silvio Vidros e Esquadrias Brincar Autopeças. Supermercado Milas, Funerária Márcia Alemão, Associação dos Aposentados. LS Marmoraria e Porcelanato, Restaurante Day by Day. CIC Parafusos e Ferragens. Laboratório São Francisco, Sartori Casa e Construção. H Saúde. Amarelinha Supermercados, Madeireira Forte Pinos. Auto Inject e Savenhago Supermercados. Em 20 segundos, o Jornal das Saudades FM. É hora de informação. Daécio Neto, Tadeu Barbieri, Luiz Esteves, Felipe Manhani, Ronaldo Camargo, Marcos Luiz, Beto Garcia, Ana Fábia e correspondentes regionais trazem as principais notícias de Matão, região, do Brasil e do mundo. Começa agora, na Saudades FM 90,9 e TVM Canal 14.1. Jornal das Saudades FM. Oferecimento, aniversário Savinhago. É muito prêmio na mão. No total, 3 milhões e super ofertas. E Predileta, 35 anos de Brasil. Olá, bom dia, bom dia. Bom dia para quem é de bom dia. Hoje já é dia 2 de setembro de 2025. Estamos na Semana da Pátria deste ano de 2025, o segundo dia da Semana da Pátria, que culmina depois no dia 7, que é domingo, com o próprio dia, não é? São 7 horas e 2 minutos, bom dia. Você que já está acordado, claro que está, não é? Acompanhando a gente em casa pelo televisor, aqui no 14.1 digital da TVM, nos dando a carona aí quem está no trânsito, acompanhando a gente pelo rádio 90,9, e você internauta que de qualquer parte do mundo pode nos acompanhar nesta manhã e nos escolheu. Pela sua escolha agradecemos, bom dia. O amanhecer em Matão está assim, ó. Algumas nuvens brancas, sem qualquer tipo de referência ou associação com chuva, mas tempo limpo por aqui, né? Pelo menos sem a previsão de chuvas por enquanto. Deveremos ter um dia de novo de bastante secura aí, viu? Baixa umidade relativa no ar na região centro-norte de São Paulo nesta terça-feira. Assim a gente começa um novo dia, agradecidos a Deus pelo dom da vida, pela vida concedida mais uma vez, e que a gente faça deste dia o melhor de todos, fazendo o melhor possível e do seu trabalho, fazendo dele um seu sustento, mas também um serviço que você presta às pessoas, à comunidade. 7 horas e 3 minutos, vamos agora às manchetes dos principais assuntos que passam a compor mais uma edição do Jornal das Saudades FM, a partir de agora. Vamos começando com a manchete aqui no estúdio comigo do Tadeu Barbieri. Bom dia. Bom dia, Daércio, amigos da TVM, saudades. Inscrições para creches e EMEI do município começam no próximo dia 15. Na hora de escolher entre açúcar e etanol, a maior parte da safra pelas usinas, a maior parte da safra de cana foi transformada em açúcar. Será o assunto do Humberto Ferretti. Hoje, Israel já matou mais jornalistas do que todas as guerras ocorridas no mundo. São 7 horas e 4. Na redação está Ana Fábia e o seu destaque de hoje. Bom dia. Bom dia, Daércio. A todos que acompanham o Jornal das Saudades FM, Mega Sena pode pagar 14 milhões nesta terça-feira. O Brasil supera a média global de vacinação contra HPV. Pelo menos esse tipo de vacinação que teve uma cobertura muito boa, é o que vai contar com detalhes a Milena Abreu. O tempo de espera para transplante de córnea mais que dobrou. Será o assunto da Fabíola Altran hoje, 7h04, esporte com você, Marcos Luiz. Corinthians sofre com o transfer-ban e não deverá ter reforços visando a sequência da temporada. O novo auxílio gás será lançado nos próximos dias. Daqui a pouco vamos ter mais detalhes a respeito se esse assunto te interessa ou você, então, se enquadra dentro do perfil daqueles que vão receber o auxílio gás. 7 horas, 5 minutos, Estradas, Ronaldo Camargo. Bom dia, ouvintes do Jornal das Saudades. Obras nas rodovias. Confira o cronograma de intervenção em Araraquara e na região.
E o DR inicia a operação de 39 novos radares em rodovias estaduais a partir de hoje. Você confere todas estas informações no Jornal das Saudades. Até já. Até já. Vamos agora até o link ao vivo pelas ruas. Está o repórter Felipe Manhani. Bom dia. Bom dia, Daércio. Bom dia para você que acompanha o Jornal das Saudades FM. No setor policial, a Polícia Militar realiza a Operação Saturação no bairro Portal Terra da Saudade. E mais, homem é preso por descumprir medida protetiva. Daqui a pouco, as informações. Obrigado. Vamos repercutir aqui no programa de hoje o lamentável acidente urbano de ontem que culminou com a morte de um jovem em pleno trânsito urbano e acidente que não pode, nem tampouco morte, que não pode ser em vão. Por isso, a nossa diretoria do Centro Paulista de Comunicação vai fazer hoje um chamamento às autoridades e à comunidade em geral para que algo a mais do que já tem sido feito seja realizado em favor de um trânsito mais humanizado e respeitoso. 7h06 agora, por isso que teremos hoje a participação aqui da nossa diretoria geral do Centro Paulista de Comunicação, Teodoro Marichem. E com ele vamos discutir isso. A inquietação que deveremos ter em relação a esses acontecimentos todos e a outras observações de rotinas, de contravenções que acontecem diante dos nossos olhos a cada minuto no nosso trânsito, sobretudo a partir de uma parte, pelo menos, dos motoristas aí que conduzem mal e inconsequentemente. 7h07 da região. A principal manchete do Beto hoje é esta. Um menor é apreendido. Um homem de 20 anos é preso pela Polícia Civil de Taquaritinga. Segundo a polícia, os dois tiveram participação direta na morte, no latrocínio contra o ex-prefeito de Taquaritinga, Vanderlei Márcico. O delegado de polícia responsável pela investigação falou com nossa reportagem. Essa e outras informações daqui a pouquinho no Jornal das Saudades FM. Passado então esse longo período de investigação, o delegado em Taquaritinga dá entrevista ao Beto Garcia e vai revelar hoje em que pé está a investigação do assassinato do ex-prefeito Vanderlei Márcico. Já está tudo pronto. Hoje também vamos ter entrevista aqui de Paulinho Ciconha, na condição também de médico e de cidadão, vai engrossar aqui a nossa discussão em relação ao trânsito local e o modo como estamos dirigindo e aquilo que seria o ideal que ainda não temos. 7h08 e também informações aqui sobre o Conselho Regional dos Contabilistas. Já está tudo pronto, as manchetes apresentadas, a equipe já está composta e com isso, o Jornal das Saudades FM já está no ar. Jornal das Saudades FM. Chegou sua hora de ganhar! E está no ar o aniversário Savenhago. São muitos prêmios de 50 mil. No total, 3 milhões. É prêmio, não é? E dá pra ganhar mais ainda? Claro, com as ofertas de aniversário. Aê! Olha o soia, 5,75. Batata, 1,48. No nosso cartão, mussarela Italac, ou Nilza, 29,90. Arroz 4R, 14,50. Leite Italac, 3,85. Aniversário Savenhago. É muito prêmio na mão. Jornal das Saudades FM. Daércio Neto. Olá, bom dia, bom dia. Bom dia, ouvintes, bom dia, telespectadores, bom dia também aos nossos internautas. Estamos abrindo um programa hoje consternados ainda, sem dúvida alguma. Ontem fazíamos isso impactados porque 10 minutos antes da abertura desse programa e bem em frente ao nosso centro de comunicação acontecia o lamentável acidente que levou um jovem matonense. Esse acidente não pode passar em vão, ele não pode ser simplesmente mais um número na contabilidade de perdas no trânsito em nossa cidade. Ele tem que ser o despertar de uma sociedade para aquilo que ainda pode e precisa ser feito. Daqui a pouco nós vamos repercutir isso tudo, vamos trazer aqui o nosso diretor-geral do Centro Paulista de Comunicação, Teodoro Marichem, que, como cidadão também, se sentiu impactado, mas também incomodado diante daquilo que nós também, aqui na nossa prática diária de jornalismo, temos insistido e há muito tempo. Ou seja, temos uma parte dos motoristas aí, motociclistas também,
com muito por aprender, será? Ou eles não sabem que o vermelho não pode passar? Eu acho que não é bem para aprender, mas para ser autuado mesmo, né? Para ter iniciativas mais duras de todos os setores que são afins nesse caso. E é isso que a gente vai discutir aqui. Não pode ser em vão a morte de um rapaz do modo como aconteceu ontem, né? E ficarmos aqui à espera de que um novo acidente aconteça, com a gravidade com que ocorreu, sem que a gente saiba ainda exatamente as circunstâncias do acidente. Quem estava certo, quem estava errado. Esse é um outro passo e a tarefa da perícia. E demora um tempo para sair um laudo aí. No momento, o que nós podemos fazer? Reunir a sociedade, os setores da política, da polícia, a sociedade, de um modo geral, vai ter que reagir a isso tudo. Esses escapamentos abertos que incomodam tanto estão contrariando as regras das próprias leis de trânsito. O sinal vermelho, que para uma parte da população parece que é um enfeite, mais nada. Esse modo de dirigir destemperado, como se a vida do próprio motorista ou motociclista pouco valesse, mas ao fazê-lo, e se é por essa razão, não deu a devida importância a quem ama a vida e quer segurança no trânsito, que é a grande maioria da população. É hora de mexer com as autoridades, prefeitura, Câmara de Vereadores, Detran, setor da polícia, todos nós temos que nos mobilizar para algo a mais. Como vocês se lembram, naquele episódio, naquela época em que tínhamos aqui assaltos à mão armada, levando caminhonetes, vocês se lembram disso? Foi uma temporada de ocorrências diárias, de roubos, de assaltos em pleno trânsito, inclusive. Aquela temporada terminou, lamentavelmente, também naquele mesmo período, com a morte do Vicente Bernardi. O Vicente do Posto, como era chamado, de um modo muito cruel. Que ao impactar a cidade, aquele episódio se tornou um marco de uma reação da sociedade. E o que é que nós tivemos em seguida? Um tempo de paz, pelo menos nesse tipo de ocorrência, pelo menos em circunstâncias como essa. O trânsito agora é quem reclama uma atitude e uma reação. É hora de a gente, cada um de nós, nos tornarmos pai desse menino que morreu ontem, mãe desse menino que morreu ontem, ter esse sentimento exatamente legítimo de empatia, porque é isso que pode nos levar a uma pacificação do nosso trânsito, que hoje se apresenta com uma malha viária muito boa, sinalização muito boa, mas ainda assim desrespeitada de uma forma absolutamente grotesca e bárbara. De novo, sem que esse comentário tenha o propósito de explicar o acidente de ontem. Os peritos é que farão isso. Nós estamos falando do trânsito de um modo geral. Em outros semáforos em que também a contravenção de avançar no sinal vermelho acontece a cada minuto. Sobretudo, me desculpe dizer, por motociclistas. Entre aqueles que pilotam com responsabilidade e os irresponsáveis, há, evidentemente, a necessidade de separá-los, mas os que assim fazem, que passam no vermelho, existem numa quantidade assustadora. Conversando ontem com uma policial que atendeu esse acidente, ela disse que trabalhou por longo tempo numa cidade, que eu não vou dizer aqui qual é para não identificá-la, mas é uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes. E que está em Matão há 4 meses. Ela disse, eu acho que aqui tem acidente demais, ela disse. Enquanto eu conversava com ela, a cerca de 60 metros do local do acidente, onde ainda o corpo permanecia à espera da perícia, o sujeito parou a moto no meio da rua. Estacionou a moto em local totalmente errado. E de lá ele filmava. A policial disse, deixa eu ver aquele sujeito. Ela foi. Era um curioso, era um repórter de rede social, sabe? Os caras que param, pegam minúcias, inclusive naquele momento em que era o corpo retirado do asfalto e para ser colocado na viatura da funerária. Ele achou que deveria filmar esse momento para mostrar nas redes sociais para quem? Crianças? Pessoas de idade?
pessoas que, impactadas, poderiam ser preservadas de um momento tão delicado quanto esse. Que tipo de gente está vivendo entre nós? Entre tanta gente boa, que tipo de gente ainda temos aqui no nosso convívio social, na nossa cidade? Essa gente precisa ser contida. E não há outro jeito senão a reação da maioria, composta de gente que não corrobora com isso, que não compartilha do mesmo sentimento e que, portanto, se é o teu caso, some-se a nós a partir de hoje numa caminhada aqui que tem o propósito, sim, de melhorar aquilo que nos incomoda tanto e, mais do que incomodar, nos entristece em situações como aquela de ontem. Bom dia, Tadeu Barbieri, tudo bom? Bom dia. Apesar de tudo, né, Tadeu? Bom dia, Ana, tudo bem também? Bom dia, Daércio, Valtinho Porto aqui, tudo bem. O Valtinho Porto é quem está no áudio, o Reuel nas imagens da TV, bom Esse dia. aqui é o Homer. Nosso Homer. A Yasmin está na recepção, a Daiane preparando aqui o nosso café, o nosso repórter Felipe Manhani está no link ao vivo aí, já em movimento nesse momento, pelo que vejo, então nem vou chamá-lo. Acidente que acaba de ocorrer. Aliás, por sinal, ele está indo agora para um acidente. Coloca essa imagem no ar aí para o pessoal ver. A viatura está em movimento e vai agora a um local em que mais um acidente aconteceu. Esperamos que não com a gravidade de ontem. Mas nesse horário, todos os dias tem 1, 2 ou até mais. 7h17, o Marcos Luiz preparando o esporte, Ronaldo Camargo no setor de trânsito, o nosso Beto Garcia, inclusive hoje o Beto vai trazer uma entrevista importante com o delegado de Taquaritinga que conduz aquele inquérito que tenta esclarecer, do ponto de vista policial, o que aconteceu, quais foram as circunstâncias da morte do prefeito. Uma morte bárbara ocorrida, vocês se lembram, na cidade do ex-prefeito Vanderlei Marques, em Taquaritinga. 7h17, isso tudo passamos a contar para vocês a partir de agora. Saudades FM. Laboratório São Francisco. Confiança e credibilidade em diagnósticos laboratoriais. Tem como política da qualidade prover soluções cada vez mais completas e integradas para a gestão da saúde e o bem-estar das pessoas, prezando pela qualidade no atendimento e com a mais avançada tecnologia e gestão laboratorial, garantindo melhor e mais seguro serviço em análises clínicas. Laboratório São Francisco. Excelência em diagnósticos laboratoriais. Jornal da Saudades FM. Mandar um bom dia especial aqui para você, Marcelo. Bom dia, Zé Roberto. Bom dia, equipe de mecânicos e profissionais todos aí da Auto Inject, o Centro Automotivo Multimarcas. Auto Inject é aquela especializada em todas as marcas. Ao chegar na Auto Inject, você vai ver um painel bem grande com todas as logomarcas de carros nacionais e também de importados. Aquilo não é só enfeite, não. É que toda a equipe está preparada exatamente para atender a sua BMW, a sua Mercedes, o seu Audi, marcas importadas e os carros nacionais, aí desde os mais tradicionais até outros tantos aí, inclusive o elétrico. Sim, a equipe ali já foi treinada na Bosch para atender problemas em carros elétricos e também nos híbridos. É isso. É muita especialidade, é exatamente o que a gente quer. Tranquilidade de entregar o nosso carro que a gente gosta tanto, que a gente precisa tanto, que a gente lutou tanto para comprar, mas nas mãos de quem vai resolver de verdade. Auto Inject, Avenida Terezinha Ribeiro de Freitas Barbosa, 72, no Portal da Baronesa. Polícia. Oferecimento Auto Inject, o especialista no seu carrão. Fone 3382-1020. E Atacadão das Tintas. Cobre o preço da concorrência. Fone 3382-5951. Boletim das Estradas, com Ronaldo Camargo. Olá, muito bom dia. Estamos de volta com informações das rodovias, trazendo as principais informações desta terça-feira. Depois de um final de semana até um pouco agitado em relação aos outros, mas também tivemos a movimentação nas rodovias, nós sempre gostamos de trazer informações para você se planejar em relação ao cronograma de obras na nossa região. A partir desta semana, as intervenções começam
e você começa, né, a planejar o seu cronograma. Começa na segunda, aliás, começou ontem na segunda, dia 1º, e vai até o final de semana. As rodovias que recebem as melhorias são a Washington Luiz, a SP 310, a Brigadeiro Faria Lima 326, a SP, Carlos Tonani, Nemésio Cadete, Laurentino Mascari, Dr. Mário Gentil, a SP 333 e ainda a Comendador Pedro Montelione, a 361, e também a José de la Vecchia e Orlando Quesini Ometo, SP 323. As obras diurnas sempre acontecem das 7 às 5 da tarde e as noturnas das 9 da noite até às 7 horas da manhã, segundo informações da Coordenadoria da Ecovias, né, que é a empresa responsável por estas obras. Vamos ao cronograma. Ibaté, KM 245, diurna, sentido interior. Taquaritinga, KM 331 a 362, diurnos, 2 sentidos. Cedral, KM 427 a 454, noturna, nos 2 sentidos. Atenção, você que vai passar por São Carlos, 231 a 240, diurna nos 2 sentidos, interdições sobre os viadutos no KM 231, mais 180 metros. Atenção, Matão e região, o KM 293 a 375, diurno nos 2 sentidos. Jaboticabal, KM 339, é o dispositivo do KM 350, também diurno. Jaboticabal e Taquaritinga também com obras nesta terça-feira. E também a cidade de Araraquara, no KM 262 a 330, são alguns pontos, né, de interdições para você que está acompanhando aqui o Jornal das Saudades. E também em São Carlos, KM 231 a 240. São as informações passadas pelo cronograma de obras. Se houver alguma alteração, é claro que a empresa vai comunicar e a gente vai passar para você, ouvinte, que acompanha aqui o Jornal das Saudades. Vamos também para os radares, né? Os vilões, aqueles que ninguém quer, mas eles começam a operar em algumas cidades aqui do interior a partir de hoje. Do Departamento de Estradas e Rodagem de São Paulo, DR, vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, vai ativar 39 novos radares de fiscalização eletrônica em trechos estratégicos, as rodovias estaduais, a partir da 0 hora desta terça-feira. Com isso, o total de equipamentos ativos chega a 151. A lista completa dos pontos de fiscalização está disponível no site do DR, segundo informações levantadas, né? Rodovia, KM, sentido município, velocidade, todas as informações você também confere no site. E são muitos radares, se a gente for divulgar tudo aqui, a gente fica até amanhã e esses radares começam a funcionar a partir de hoje. Meus amigos, era o que tínhamos para o Jornal das Saudades, edição desta terça-feira. Um bom dia e até amanhã. Ronaldo, um abraço, até amanhã. Olha, atualizando aqui os números da Covid e também da dengue no município. Covid, 908 casos confirmados, já está há algum tempo, felizmente. Em relação à Covid, 6.702 casos, portanto, um novo caso na semana, 2 estão sob investigação. Em relação à vacinação contra a dengue, até ontem, na primeira dose, foram 1.414 pessoas imunizadas, na segunda dose, 436, num total, entre primeira e segunda dose, de 1.850 doses da vacina contra a dengue. Bem, daqui a pouquinho o Felipe traz aí informações do setor policial. Vamos para as informações da região primeiro, porque o Beto Garcia pede espaço às 7h25, inclusive para voltar a falar sobre a morte do ex-prefeito de Taquaritinga. Boletim Regional, com Beto Garcia. Olá, mais uma vez, bom dia a todos que acompanham o Jornal das Saudades FM. Vamos com informações da região. Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante em Araraquara. Ele tentou escapar da polícia
conduzindo uma motoca com sinais de adulteração. Além das irregularidades do veículo, ele também não possuía CNH, Carteira Nacional de Habilitação. A perseguição se estendeu até a Avenida José Roberto Fabiano, no bairro Jardim Europa, onde a via não tinha saída, ou seja, o motociclista fujão entrou em uma rua sem saída e foi detido pela polícia. Ainda em Araraquara, uma atendente que trabalha em um posto de combustível de 38 anos de idade foi até a polícia. Ela declarou que estava em seu turno normal e trabalhando quando um homem apareceu e passou a intimidá-la. Esse homem é um ex-funcionário do posto. Ele disse para ela a seguinte frase, segundo ela declarou à polícia: iria dar muitos tiros contra ela e que a deixaria irreconhecível. Pois é, com a gravidade das ameaças, a funcionária esperou o fim do expediente e foi até a delegacia. O caso foi registrado como ameaça e será investigado pela Polícia Civil. Informações agora de Ibitinga. A Polícia Civil de Ibitinga cumpriu um mandado de prisão contra um homem por praticar um roubo, utilizando uma arma de fogo. A prisão foi após investigações e imagens de câmeras de monitoramento que flagraram o ladrão. As imagens foram posteriormente ampliadas, aproximadas, melhoradas e o ladrão foi descoberto e já está na cadeia. Vamos com informações agora de Taquaritinga, em relação ao latrocínio ocorrido em julho, onde o ex-prefeito de Taquaritinga, Vanderlei Márcico, foi morto dentro de sua residência. A Polícia Civil de Taquaritinga investiga o caso desde o primeiro dia. Uma apreensão feita na última sexta-feira, em um mandado de busca e apreensão contra um menor, fez com que a polícia descobrisse que esse menor, além desse mandato, de um crime que ele cometeu de roubo há 2 meses atrás, tinha um objeto que pertencia ao ex-prefeito de Taquaritinga, morto em julho. Nesta segunda-feira, a polícia também cumpriu um mandado de prisão contra um homem de 20 anos, que também teria participado neste latrocínio. Eu conversei com o delegado de polícia, Dr. Flávio Calazans, um dos delegados responsáveis pela investigação, que falou sobre a apreensão do menor e a prisão deste homem de 20 anos de idade. Na última sexta-feira, no dia 29 de agosto, foi dado cumprimento a 3 mandados de busca e apreensão, além de uma internação de adolescente envolvido num furto ocorrido há 2 meses atrás aqui na região de Taquaritinga. Em poder desse adolescente, que hoje é maior de idade, foi encontrado diversos relógios, diversas joias, cordões, anéis, e além de um terço religioso, né, que foi reconhecido por um dos familiares de Vanderlei na data de hoje como tendo sido um presente que ela deu no final do ano de 2023, o qual o Vanderlei guardava do lado na sua cabeceira de cama, em cima de um armário, né? E na data de hoje foi dado cumprimento a um mandado de prisão temporária em relação a um terceiro envolvido na prática criminosa, já maior de idade. A investigação policial, a partir de elementos bastante contundentes, através da análise pericial fornecida pelo Instituto de Criminalística de Araraquara, além do DEIC de Ribeirão Preto, pôde apontar que uma das impressões digitais localizadas no interior do veículo do ex-prefeito Vanderlei, que foi encontrado abandonado numa serra, foi correspondente a esse indivíduo que foi preso na data de hoje. Doutor, o primeiro menor que foi apreendido, ele ficou praticamente quieto, né? Não disse nada. E esses outros 2 aí, eles disseram alguma coisa para a polícia? Então, são 3 indivíduos que participaram dessa empreitada criminosa, de modo que o primeiro adolescente, que foi capturado um dia depois do latrocínio, ele foi capturado em Santa Catarina pelo setor de investigações gerais. Esse adolescente, ele assumiu toda a responsabilidade da prática delituosa, confessando circunstancialmente o crime, né? O outro adolescente negou qualquer participação dos fatos e o maior de idade, preso na data de hoje, negou de forma veemente também a participação nesse delito. Mas o indício contra eles é bem forte, né? Isso, como falado, o indivíduo que foi preso hoje teve a impressão digital localizada no interior do veículo do ex-prefeito Vanderlei.
Doutor, a partir de agora, a polícia encerra o caso ou continua as investigações? Não, de forma alguma. O caso ele não vai ser encerrado nesse momento, seguindo todas as linhas investigativas ainda abertas, serão levadas à frente. Bem, o senhor está aqui com toda a equipe que participou. Parabéns ao senhor, a todos os envolvidos, toda a equipe da Polícia Civil de Taquaritinga. Isso, o setor de investigações gerais aqui de Taquaritinga, da Delegacia do Município de Taquaritinga, vem desempenhando um papel ímpar aqui na região. Nós obtivemos êxito em várias operações, tendo um resultado excelente. A equipe aqui é formada por pessoas maravilhosas, pessoas que todos os dias trabalham de forma incansável no trabalho e no desempenho da atividade de polícia judiciária. São essas as informações de hoje para você que acompanha o Jornal da Saudades FM. Amanhã voltamos com mais informações. Abraço a todos e até lá. Felipe Manhani, acompanhando um acidente, é isso? Bom, Daércio, nós falamos ao vivo aqui em nome de Atacadão das Tintas e Autoinject, trazendo as informações do setor policial. Neste exato momento aconteceu, ou melhor, há uns minutos atrás, aconteceu um acidente aqui na São Lourenço, bem próximo com o cruzamento da rua Nhonhô Magalhães, onde segundo as informações colhidas aqui no local, o motociclista acabou avançando no sinal vermelho e acabou colidindo contra um Fiat Palio cinza. Nós não vamos nos aproximar ali um pouco ali do Fiat Palio, pois a motorista, ela tem 26 anos, ela está muito nervosa, então para não dar mais nervosismo e dar mais preocupações para ela, nós vamos manter a imagem um pouco afastada. A gente não sabe se a família foi comunicada ou não, mas ela está bastante nervosa, mas o impacto ele foi grande. Foi bem ali no cruzamento, a motorista do carro do Palio, do Fiat Palio, trafegava pela rua São Lourenço, aqui no sentido centro-bairro, quando o motociclista acabou avançando o sinal vermelho pela rua Nhonhô Magalhães. Bem no cruzamento aí aconteceu esta colisão. Infelizmente o motociclista ele foi ao solo e o SAMU compareceu ao local. Acabou resgatando o motociclista, foi encaminhado ao pronto-socorro. A Polícia Militar está no local para fazer o registro da ocorrência e também para isolar a área durante os procedimentos técnicos. E fica aí o nosso alerta, né? Aconteceu ontem esse fato lamentável em frente à Rádio Saudades FM, ao Grupo Centro Paulista de Comunicação. Mais um acidente acontecendo agora aqui nessa manhã, segundo os relatos, por conta de um motociclista que acabou avançando o sinal vermelho. Enfim, fica aí este registro policial na manhã desta terça-feira, Daércio. O segundo dia de setembro, mais um acidente de trânsito no início da manhã, Daércio. É que o Detran, o setor policial, tem uma estatística sobre a presença, Felipe, de motos em acidentes, porque quase todos eles... a moto é um elemento presente, né? De novo, está lá uma moto tirada ali, toda danificada. Enfim, tudo isso nós temos que tentar entender melhor, até para balizar ações que a sociedade matonense precisa tomar para conter essa situação toda. Acidentes acontecem? Sim. Mas na quantidade que tem acontecido, realmente está demonstrando que algo precisa ser feito e que pode ser feito, apesar de muito que é feito. Esta aqui é a verdade. 7h34. Só que na hora de construir ou reformar a casa dos seus sonhos, você precisa muito mais do que uma simples marmoraria. Você precisa da LS Marmoraria, lá de Dobrada. Com todo o cuidado do Eduardo, da Melina, você vai ter um acompanhamento permanente de toda a execução do serviço para que saia no final do jeito que você sonhou, hein? E para isso eles entram com toda uma especialidade e mais do que isso, inclusive a linha de materiais importados do seu estoque, como pedras em preto absoluto, quartzo branco, lâminas ultracompactas, as pedras decorativas São Tomé, Pedra Ferro e Pedra Azari. LS Marmoraria. Chama o Eduardo pelo 993976912. Chama a Melina, gente boa, simpática, atenciosa. 993585858, eles atendem toda a região. Ouça e assista o Jornal da Saudades FM no rádio, TV, aplicativo, Facebook e no YouTube. Jornalismo multiplataforma. Jornal da Saudades FM, deixando você bem informado.
Muito bom, agora 7 horas e 36 minutos em Matão, você acompanhando o Jornal das Saudades FM. Daqui a pouquinho nós temos aí também informações relacionadas à abertura. Aliás, vou aproveitar e passar já, porque é uma informação importante, especialmente a pais, mães, que diz respeito às inscrições para creches e também para as EMEIs. A Prefeitura de Matão, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, informa que estarão abertas a partir do dia 15 de setembro as inscrições para o ano letivo de 2026 nas creches e escolas municipais de educação infantil. As inscrições devem ser realizadas presencialmente na unidade mais próxima da residência da família. Essas inscrições, repetindo, em presenciais, acontecerão de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 da manhã, das 13h30 às 16h30. O prazo para inscrição termina no dia 3 de outubro. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica voltada para o desenvolvimento integral da criança através do atendimento que integra cuidar e educar. Atende crianças de 0 a 3 anos na etapa de creche e de 4 a 5 anos na pré-escola. E aí tem uma série de documentos aqui que são necessários. Nós, inclusive, amanhã teremos aí uma entrevista sobre o assunto com a Tânia Damasceno Ridão, que é gerente de creches. Mas eu fiquei sabendo antecipadamente que dia 15 de setembro começam as inscrições. Enquanto isso, em Brasília, hoje é dia de grande movimentação. Começa o julgamento do ex-presidente Bolsonaro e dos demais até aqui implicados naquelas situações todas que geraram lá os seus processos. São bem parecidos, mas não exatamente iguais. E cada um terá, evidentemente, a partir de agora, todo um aparato de defesa, enquanto que ao STF caberá julgar todas essas circunstâncias até aqui apuradas, para sabermos finalmente se há mesmo alguma implicação ou não. Mas, enfim, o fato é que isso vai gerar, já está gerando um grande movimento em Brasília, no setor político e até mesmo de muita gente que para lá se dirigiu para acompanhar mais de perto as decisões do STF num julgamento que demorará dias, mas que começa a partir desta terça-feira, de hoje. 7h38, é muito prêmio na mão, é isso mesmo, é aniversário Savenhago. Grandes chances de ganhar e economia de verdade. São muitos prêmios de R$50 mil por sorteio e por cidade onde tem Savenhago. No total, são R$3 milhões. É prêmio ou não é? E dá para ganhar ainda mais aproveitando as super ofertas de aniversário do Savenhago. Tem óleo soia 900 ml, R$ 5,75. Batata de primeiro quilo no nosso cartão, R$ 1,48. Arroz 4R, 5 quilos, R$ 14,50. Leite Italac, 1 litro, R$ 3,85. Tomate longa vida ao quilo, R$ 3,95. Açúcar cristal União, 5 quilos, R$ 14,50. Frango inteiro Seara ao quilo, R$ 6,90. Molho de tomate Stella D'Oro, 300 gramas, 89 centavos. Mussarela Italac ou News a peça ou pedaço, o quilo, R$ 29,90. Tem feijão Camil, 1 quilo, R$ 3,95. A cada R$ 120 em compras, o cliente Sabe Ganha recebe um cupom para concorrer. E tem mais. Pagando com o nosso cartão, você recebe cupom em dobro. Aniversário Savenhago. É muito prêmio na mão. Saudades FM. Estava de boa, rodando por aí. Tô de tanque cheio, pronto pra sair. No meio do caminho, o carro travou. E agora o que é que eu faço? O carro quebrou. E resolver fácil, peça pra Brincar, pô. E agora o que é que eu faço? O carro quebrou. Peça pra Brincar. Então aprendeu, né? Peça pra Brincar. Jornal das Saudades FM. 7 horas e 40 minutos em Matão. Hoje acontece um importante evento lá na sede da OAB, que diz respeito ao Conselho Regional dos Contabilistas, algumas homenagens que serão prestadas, mas o Felipe Manhani foi conversar com o André para ter mais detalhes e mais informações exatamente sobre esse evento de hoje à noite.
Nesta terça-feira será realizada uma cerimônia de homenagens aos contadores e profissionais da contabilidade com mais experiência no município de Matão. Sobre isso, nós vamos conversar com o representante do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, o André. Bom, André, obrigado por conversar com a nossa reportagem. Então, vamos começar a nossa conversa falando sobre o que seria essa homenagem que será realizada nesta terça-feira. Bem, Felipe, o Conselho Regional de Contabilidade, juntamente com a Câmara Municipal, vai fazer uma série de homenagens aos profissionais da contabilidade, né, aos contadores. E essa primeira, a gente, como requisito, escolheu os profissionais mais antigos da cidade, né, com mais tempo de registro no Conselho Regional, que nunca tiveram nenhum tipo de faltas ou algumas infrações, e por idade, né? Então, nesse momento, vão ser 4 homenageados, e juntamente com a Câmara Municipal, que também vai fazer uma menção de louvor a eles. E, assim, vai ser muito, muito especial. André, como que o Conselho avalia a contribuição de Matão e os profissionais para a contabilidade paulista? O Conselho, nos últimos anos, né, a qual eu faço parte, ele tem olhado para Matão com com um olhar diferente, né? Eu digo pelo tanto de números de empresas que tem em Matão, pelo tanto de número de profissionais. Hoje, no estado de São Paulo, para ter uma ideia, nós somos em 156 mil profissionais da contabilidade. Em Matão, é em torno de 350 profissionais, diretamente, contadores, e 50 escritórios de contabilidade. Então, quando eu me aproximei, né, do Conselho, fazendo parte do Conselho e trazendo esses dados de Matão, o Conselho hoje, tudo que eu estou solicitando a eles, né, eles estão olhando para Matão com um olhar positivo e vendo Matão no cenário nacional, como uma das empresas que mais exporta do país, um PIB per capita muito alto. Então, isso chamou a atenção. Né? No entanto, que amanhã o Conselho disponibilizou para nós, a vice-presidente vai vir lá de São Paulo, está presente na homenagem. Então, isso tem sido, Matão tem sido visto com bons olhos para o Conselho Regional. E é importante essa homenagem, né, justamente para esses contadores. Eu diria assim que isso vai ficar marcado para a história, né, de Matão, para eles. Quando comuniquei a eles que foram escolhidos como os homenageados, foi muito bonito de ver, assim, né, de ouvir eles super felizes, né? Teve um deles até que me falou, mas eu não mereço. Eu falei, não, super merece, né? Eu que estou na área há 15, quase 20 anos, me espelho nesses profissionais que vão ser homenageados nesse primeiro momento. Então, isso para a cidade, a gente tem enxergado que Matão precisa, né? A contabilidade precisaria de mais reconhecimento, né? Então, esse primeiro momento, essa homenagem, vai ser para trazer isso, né? Essa visão de mostrar o valor dessa profissão crescente, né? No Brasil e no mundo. Ô André, qual que é a importância dessa união entre os profissionais de contabilidade e contabilidade, direito, também para o desenvolvimento do município? A contabilidade, eu diria que hoje é um termômetro que a gente tem dentro das empresas, né? Com a reforma tributária, a reforma trabalhista, tudo isso, ela tem se desenvolvido muito bem, muito valorizada, juntamente com outras entidades, né? Por exemplo, eu cito aqui a OAB, que no âmbito nacional é muito bem visto. Então, hoje a gente tem se aproximado, né, dessas entidades e a gente tem visto a parceria sendo muito boa, muito positiva. Então, para a cidade só tem a ganhar com isso, né? André, e como que é para os homenageados, né, o que representa essa cerimônia para os homenageados depois de anos de dedicação? Imagina só, né? A maioria deles tem entre 40 e 50 anos de profissão, né? Então, você passar toda a sua vida dedicada à sua profissão e aí você ser reconhecido por isso, ao legado que você deixa para a sua profissão, né, para aquilo que você tem desempenhado. E, juntamente com isso, Felipe, a gente vai colocar 3 novos profissionais que passaram no exame de suficiência e vão receber o certificado de mérito por ter entrado na contabilidade, né, do CRC. Então, esses 3, eu fiz questão de juntar isso no mesmo evento para mostrar a eles a importância dos profissionais, o nível de profissionais que a cidade tem e eles que estão entrando, né? Então, vai ser um conjunto de uma festividade só ali, né? Então, André, faça o convite para que as pessoas possam também, que é um evento aberto ao público, será realizado nesta terça-feira. Exatamente. Terça-feira, às 19 horas, lá na OAB, né, na sede da OAB. Eu faço convite para a cidade toda. Você que conhece, né, vou citar aqui os profissionais que vão ser homenageados. O senhor Laércio Angelini, tá? O senhor Edo Mariani, o senhor José Valentim Bononi e o senhor Silvio Tiene. São os 4 profissionais homenageados, né? Você que talvez os conhece, vocês que têm alguma ligação, ou até mesmo você que tenha, né, o interesse em conhecer como vai ser essa homenagem, fica aberto aqui a você o convite.
que você possa até ir lá, às 19 horas ali começa a homenagem a eles. Bom, André, e para terminar também, eu queria saber que mensagem você poderia deixar para os jovens que estão começando agora na profissão contábil, o que eles poderão enfrentar e também as alegrias de fazer parte da área de contabilidade. Eu diria que eu sou apaixonado pela contabilidade, sempre fui da área de exatas, sou também economista. Eu amo contabilidade. Eu diria a você que, se você pesquisar pelos dados, algumas profissões são as que mais crescem e a contabilidade talvez não seja a que mais cresce, mas é uma das que mais vão ser valorizadas a médio e longo prazo. A gente tem aí uma reforma tributária que, dos últimos 30 anos, será a maior transformação da nossa história, e a contabilidade, hoje, as empresas vão depender 100% de um bom contador. Então, você que vai entrar, você que está ali pensando se entraria na área contábil ou não, ou até você que já está na área, que está entrando na área, estudando, eu diria assim que você vai se apaixonar, porque é um caminho assim muito bom, muito valorizado e tende a crescer muito com a médio e longo prazo. 7h47, atenção trabalhadores do comércio e práticos de farmácia. O Sindicato dos Comerciários garante seus direitos e oferece muitos benefícios aos associados. Convênio médico e odontológico, salão de beleza e refeitório na sede, assessoria jurídica, centros de lazer em Matão, Avaré e Praia Grande, descontos em farmácias, comércios e serviços, e kit bebê, kit escolar e muito mais. Seja associado dos Sim Comerciários para garantir todas as vantagens. Acesse secmatão.org.br e conheça todos os benefícios. Muito bom, 7h47, como o Daércio destacou em uma de suas manchetes, a maior parte da safra de cana foi transformada em açúcar. Exatamente, não em etanol e sim em açúcar. Reportagem é do Humberto Ferretti. Em 4 meses da safra 25-26 de cana-de-açúcar, que começou em abril, a moagem no país chegou a 306 milhões de toneladas, quase 30 milhões a menos que no mesmo período do ano passado. Os dados são da Única, entidade que reúne as indústrias do setor sucro-alcooleiro. A chuva, que ficou abaixo do esperado no verão e acima do esperado durante a colheita, é uma das explicações. A safra até agora está mais açucareira, com 52% da cana transformados em açúcar e 48% em etanol. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Legal, Humberto, 7h48, Felipe Manhani está de volta com mais informações do setor policial. Felipe. Bom, Tadeu, ainda sobre este acidente, que nós estamos aqui no local, apenas passando as informações, é um senhor de 61 anos que acabou se envolvendo, o motociclista tem 61 anos, segundo as informações, o motociclista, a moto, ela está com licenciamento atrasado. E também a motorista, ela não tem a CNH, não tem a permissão para dirigir. Então, está aí feito o registro, sobre mais atualizações desse acidente que aconteceu na manhã dessa terça-feira. E agora vamos trazer mais informações do setor policial, Tadeu. Na noite desta segunda-feira, a Polícia Militar registrou uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva. Isso aconteceu no bairro Laranjeiras. E, segundo as informações, o suspeito foi encontrado na calçada em frente a um imóvel da rua do Vilho Neri, a menos de 100 metros da residência da ex-companheira, beneficiada por medida protetiva expedida pela Justiça no último dia 26 de agosto. E, diante da situação, os policiais deram voz de prisão ao homem, que foi conduzido inicialmente ao pronto-socorro para exame de corpo de delito, onde recebeu atendimento médico por apresentar hematoma no tórax e escoriações nos joelhos. E em seguida ele foi levado ao plantão policial, onde a autoridade de plantão acabou determinando a prisão, ou melhor, determinando a elaboração do boletim de ocorrência por descumprimento de medida protetiva, e o suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça. Ainda com informações daqui de Matão, na tarde desta segunda-feira, a Polícia Militar acabou deflagrando a Operação Saturação no bairro Portal Terra da Saudade. A operação aconteceu entre as 16 horas e as 21 horas, contou com o emprego de 4 viaturas e o efetivo de 8 policiais militares, sob o comando do 2º Sargento Afonso. Aí, durante a ação, foram abordadas 9 pessoas, 1 veículo e 3 motocicletas. Ao todo, os policiais confeccionaram 5 autos de infração de trânsito. A Operação Saturação tem como objetivo aumentar aí a presença policial nos bairros e também aumentar a sensação de segurança nos bairros. Portanto, são essas as informações do setor policial que nós temos até o momento. A qualquer momento iremos voltar com mais informações às ruas. Voltamos com vocês no estúdio.
Tá feito o registro, Felipe, 7h51. Ontem você falava sobre aquela pesquisa que foi feita em relação ao rádio, as pessoas que ouvem rádio. E o ouvinte mandou uma coisa muito bacana aqui hoje. O rádio é vida. É. Bonito e legal isso. Tem algum meio mais próximo da pessoa, mais companheiro do que ele? Muito legal. Qualquer coisa que você vai fazer, até mesmo pela internet, vai precisar que você dedique atenção a uma tela. Coisa que não dá para fazer associativamente a outra atividade. O rádio não. O rádio pendurado em qualquer obra, o pedreiro, o servente de pedreiro, continua sentando o tijolo e ouvindo. O grande parceiro, né? No trânsito. O rádio é imediato, como nenhum meio é, que é uma característica sempre muito importante, né, do imediatismo. E é isso, né? Por razões assim, e porque é um meio muito popularizado, todo mundo tem acesso ao rádio, seja através do celular, de um radinho de pilha, sei lá. Então ele acabou se convertendo durante toda a sua existência e para sempre, pelo que a gente vê. Poderão morrer outras formas de mídia e caberá ao rádio anunciar a morte delas um dia, sei lá. Mas ele continuará vivo, como é até hoje. Por isso que a gente é apaixonado por rádio. E acreditem, pra gente que faz. Dizem que é uma cachaça. É uma cachaça mesmo. Isso aqui é uma delícia, viu? Trabalhar, apesar das notícias que nem sempre são boas, apesar de muitas situações que não são tão agradáveis assim, mas que a despeito disso precisam ser contadas, né? Mas o rádio é imbatível, imbatível. Uma história centenária. É um meio que deu certo faz 100 anos. Veja o que é isso. Mas é interessante a relação do ouvinte com o rádio, né? Daqui 100 anos, o que será a internet, pergunto eu? Talvez, e é muito provável, estará em desuso já. Ultrapassado. Será motivo de piada. Assim, E os equipamentos da internet de hoje talvez estejam no museu. Mas o rádio não, ele tem 100 anos e aí, ó, tá aí, ó. Nenhum fabricante de carro prescinde dele. Eles inventam um monte de tecnologia, enfiam no carro um monte de tecnologia, mas o rádio tem que estar ali compondo aquelas centrais todas, porque... É isso. É sensacional o rádio, ele é perene, diria que imortal, né? Eu acho. 7h53, vai reformar, vai construir. O Sartori Casa e Construção tem os melhores produtos para a sua obra. O Sartori Casa e Construção é aquele que desde 1991 é o seu companheirão, onde a gente vai porque sabe que tem e de fato encontra tudo que procura. De uma simples tomada, de um simples chuveiro, uma ducha, até algo mais complexo que você precisa aí na parte elétrica, hidráulica e também de acabamentos. E agora na nova casa então, hein? No novo endereço, um verdadeiro home center foi aqui criado na Baldan, exatamente para melhorar ainda mais aquilo que a gente gosta tanto e desde 1991. É isso. Agora é Baldan 1966. Saudades FM. A saúde é seu plano, seu hospital. Mais segurança pra sua família, pra empresa, pra você. Toda tranquilidade de contar com mais recursos. Tudo que um bom plano pode oferecer. H-Saúde é seu plano, seu hospital. H-Saúde. Cuida bem, cuida mais. ANS 41649, dígito 5. Jornal da Saudades FM. Aqueles que estão hoje no mercado de trabalho, em pleno tempo ativo, mais jovens, dos 20, 30, 40, 50 anos, têm um grande sonho que é se aposentar e parar. Quando eu me aposentar, eu vou parar e vou descansar. Olha, é provável que se você for alguém ativo, como eu estou supondo aqui, não vai acontecer isso. Não é? Pelo menos para pessoas que não se inquietam diante de toda e qualquer circunstância, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Teodoro Marichem, que é o nosso diretor-geral aqui do Grupo Centro Paulista de Comunicação, é alguém realizado na vida, todos conhecem a sua história de trabalho, de conquistas, de luta, não é? Por entre outros empreendimentos, por esse sistema de comunicação todo aqui
que está no ar, tudo por conta do seu sonho, que é o sonho dele, que se converteu nesse centro todo de comunicação, que é um orgulho para a cidade de Matão. E, portanto, dentro dessa tranquilidade que a vida pode lhe proporcionar agora, talvez se pensasse, como muitos, poderia dizer, por que eu vou me incomodar com as coisas do mundo se para mim está tudo bem? É isso. E diante do acontecimento de ontem, da morte daquele jovem nesse acidente lamentável aqui na Avenida Baldan, ele lançou pela internet, nós até ficamos assustados, Teodoro, um depoimento de inquietação e de provocação, eu diria, para que a comunidade se movimente, no sentido de conter isto que não pode se repetir mais. Esse acidente não traz de volta esse rapaz cuja vida perdeu, mas nós podemos evitar outros tantos. Muito já foi feito por todos os setores envolvidos, mas dá para fazer mais. É isso que nós entendemos e desprendemos daquilo que você disse ontem, Teodoro Marichem. Muito bom dia. Bom dia, Daécio. Bom dia, Tadeu Barbieri, toda a nossa turma aí na retaguarda, a nossa grande audiência. Quando eu falei aquilo ontem, nem era eu, acho que era a cidade, era muita gente que está indignada como eu. E eu falei por eles, porque isso tem que ter um basta, isso não chega de discurso, chega de esquema, chama de projeto. Vamos colocar câmeras em toda a cidade. Onde estão essas câmeras? Será que essas câmeras não podem ajudar no trânsito? Não podem? Nós temos equipamentos modernos hoje, nós temos hoje radares que têm um custo que numa união do município, na união junto com o empresariado, com as pessoas de bem, pode se equacionar. Se eu tenho uma indústria, e nós temos muito empresário bem-sucedido em Matão, nós temos empresas que passam dificuldades, mas nós temos empresas muito bem-sucedidas. Não preciso nominar, porque todo mundo sabe que aqui se ganha dinheiro, porra. Agora, quanto custa um equipamento desse? 20 mil, 30 mil, 40 mil? 2, 3 empresários compram um equipamento. A prefeitura daria algum incentivo para essa empresa. Você vai me dar um radar? Eu vou te dar uma isenção de alguma coisa. E assim a gente conseguiria colocar mais radares, porque eu tenho certeza absoluta que o prefeito, a equipe dele, eles sabem que a solução é punir, é segurar. Eles fizeram o asfalto virou um tapete, o tapete virou um convite para corrida de moto, que o motociclista não tem proteção. Não estou querendo falar do acidente de ontem, aquilo foi simplesmente um alerta para toda a comunidade acordar de que chegou, basta, não quero nem mais morrer gente no trânsito. O motociclista é o culpado. Não, esquece ele é culpado, ele no outro dia vai estar lá no velório, a família vai estar no velório. Isso tem que acabar. E eu acho que a hora é agora. Entendeu? Eu cansei. Hoje mesmo eu estava ouvindo um vereador falar que pois tem uma família lutada, morreu porque os acidentes se dão na esquina, porque não sei o quê. Não sei. Gente, projeto, esquema, reunião, isso não resolve. O que resolve é a ação. E a ação, na minha visão, é colocar aparelhamento que puna as pessoas que estão fazendo errado. Perfeito. Por que eu paro no semáforo vermelho e 2, 3 bicicletas passam, 4, 5 motos passam? Por quê? Falta alguma coisa. Eu vou contar uma história rapidinho. Eu tenho tempo assim? Claro. Eu tenho uma historiazinha bem rapidinha. Morava no Rio de Janeiro, estava fazendo o exército, fazia uns 18 anos, 17 para 18 anos. E quando no Rio a Avenida Presidente Vargas foi criada, tinha uma área lá que não podia estacionar carro. Não podia estacionar carro. Mas o que acontecia? Todo dia tinha a área toda ocupada com carros. E o comandante na época era o coronel, o almirante Fontenelle, o do trânsito lá. Não sei se vocês conhecem essa história. Não. Ele ia todo dia de manhã cedo e falava, vocês não podem estacionar carro aqui, vocês estão vendo, está atrapalhando aqui. Tá...
No outro dia, todos os carros estacionados lá. Chegou um dia, todo mundo estacionou seus carros e foi trabalhar. Fontenelle foi de carro em carro, ele e mais 4 sargentos, esvaziaram o pneu de todos aqueles carros. Esvaziaram os pneus. O cara saiu do trabalho e foi pegar o carro dele, estava com os 4 pneus murchos. Polêmica, confusão, isso, aquilo. Mas sabe o que aconteceu? Não usaram. No outro dia não tinha ninguém estacionado lá. Ele não furou pneu, ele não pegou multa, ele cansou. Nós precisamos fazer um fura-pneu aqui nesse negócio de... Fura-pneu não, esvazia pneu nesse negócio do trânsito, porque não é possível. O pronto-socorro, Tadeu, atende às vezes 14 pessoas acidentadas de moto por dia. E falou o Paulo ontem. 14 pessoas. Um no gesso no braço, outro no coisa, uma família chorando, uma mãe porque o outro vai ficar perdeu a perna. Gente, onde nós estamos? Nós estamos numa cidade bem localizada, administrada com carinho. A gente vê os poderes públicos, eles fazem a sua parte. A cidade está sinalizada. A cidade está, como eu digo, está organizadinha, está bonitinha. Tudo funciona. Chega na hora do trânsito, o cara não atende uma necessidade básica, que é a vida dele. Agora, como é que eu vou punir ele? Como é que a autoridade vai punir ele? Ou ela tira o dinheiro dele, que aí dói no bolso e ele não vai fazer de novo. E sem esse papo, né, Theo, de campanha de educação, o sujeito que passa no sinal vermelho... Sabe muito bem o que ele está fazendo. Ele já está educado, no sentido acadêmico, das regras, para isso. Tem que educar mais o cara. É punição. Eu conversei também uns 10 anos atrás com o Dr. Edson Bergamaschi sobre esse assunto. Eu me lembro que, sabe o que ele disse? Ele falou, olha, e o pior é que na média desses acidentados, na média, o cara para de trabalhar por 4 meses para se recuperar. Isso tem um custo para a empresa onde ele trabalha, para o INSS, para o pronto-socorro que o atendeu. Que é do município. Tudo isso tem custo, minha gente. Fora, antes de mais nada, a questão da vida, né? Mas também há uma decorrência financeira disso tudo, que a gente não tem nem ideia do valor que tem. Né? Agora, Theo, como ficar inquieto e incomodado com um acidente de trânsito numa cidade em que, por exemplo, o Detran, que está aqui sediado, eu vejo nos finais de semana fazendo batida junto com a polícia. Sim. Como é que a gente pode trabalhar esse assunto numa cidade que hoje tem uma malha viária sensacional? Meus amigos de fora, quando vêm aqui, falam, cada avenida que tem aqui e tal, eles elogiam. Ainda que lá num determinado quarteirão tenha buraco para tapar, mas, gente, foi feito um grande trabalho. Vai nisso uma constatação e só. Né? Nós aqui, não é, Tadeu? Sistematicamente temos insistido nesse assunto no sentido de contribuir com alguma orientação para as pessoas. Maneira o trânsito aí, gente. Sai mais cedo para ir para o trabalho. Na hora que você sai, você não tem tanta urgência assim para sair feito um louco. Coisas assim que nós fazemos diariamente. Então, dentro de uma cidade que aparentemente já fez tudo o que podia, o que mais nós podemos fazer, na sua opinião, para conter, na minha opinião, uma pequena parte que é desobediente, parece que como são verdadeiros kamikazes, eu falo. Eles pouco se importam com a própria vida. O problema é que tem a vida dos outros correndo risco. Né? Fazer o que diante disso, Theo? Eu queria fazer uma observação. A polícia e o Detran, eles fazem batidas. A gente já viu que diminuiu o ronco excessivo nas motos. Certo, Adel? Eles fazem a parte deles. Eu nem estou incluindo a polícia nisso, porque eles fazem a parte deles. Ela tem um poder até um certo ponto. Eu acho que a minha sugestão seria a união de todos nós. Seria o poder público, tanto a Câmara como os seus vereadores, o prefeito, a equipe dele, que é uma equipe boa. O Robinho e o menino do trânsito, eles fazem um trabalho bonito. Não pode negar isso. Eles fazem um trabalho muito bem feito. Tudo sinalizado. Quem não obedece somos nós. Sem quebra-mola no semáforo. Olha o que teve que fazer aqui na Avenida Baldan. Tem um deles aqui que o semáforo é antecedido ali em alguns 10 metros por um quebra-mola, para o cara parar. Na Trolese também.
Como é que pode um negócio desse? Chegamos ao preciosismo já, né? Eu acho, Daécio, que se nós nos unirmos, eu vejo na pessoa do Cido Ferrari, é um prefeito equilibrado, é um prefeito que leva a cidade na boa. Os políticos nossos são todos equilibrados, nós não temos nenhum desvairado mais aí na política, né? Então, eu acho que se nós não nos unirmos, vai ficar na mesma história. Vou fazer projeto, vou fazer um estudo aqui, fazer um esquema ali, não sei o quê, monitorar a cidade inteira. Tá bom, está monitorada? Onde é que está sendo? Quem está monitorando isso? Ontem, quando eu falei, isso até deu uma viralizada, eu não sabia que isso tinha viralizado, mas de qualquer forma, eu recebi várias ligações. Uma, eu recebi de uma pessoa de uma força viva da sociedade. Quer queira, quer não queira, a Esther Cassiano, ela me ligou e falou, parabéns, a minha coluna já está à sua disposição para você fazer o que você quiser. Eu falei, mas não sou eu que vou fazer. Eu vou estar junto, mas eu sozinho não faço nada. Então, na minha opinião, eu acho assim, união, prefeitura, empresariado, clube de serviço. A maçonaria, ela tem uma campanha, ela fez uma campanha, Pratique a Cortesia. Nós fizemos parte dessa campanha. E essa Pratique a Cortesia, ela cabe hoje. É até minha intenção de conversar com eles até já autorizaram a usar de novo. Só que eles erraram em algum erro e retiraram a campanha. E a gente também evitaria esse erro, né? E faria a campanha sem esse erro. Mas eu acho que é uma união de todos nós. E exigir e cobrar, e cobrar, e cobrar. Porque nós temos verbas, eu vejo, veio o governador, vem o deputado não sei o quê, veio o outro deputado não sei de onde, aqui da área vem o deputado. Agora eles começam até a chegar mais do que antigamente, esses anos passados, né? Mas eles estão vindo aqui. É a união de todos nós, quer dizer, dar uma verba para o hospital, ótimo, para a escola, para a creche, para asfalto, tá tudo certo. Mas e para as vidas? O que está morrendo é a vida. Nós estamos criando a cidade linda, bonita, e matando pessoas. E assim, nós temos alguns pontos críticos, óbvio, na cidade. Avenida Baldão é um deles. E em horários críticos também, né? Que todo mundo sabe quais são. E obviamente que a colocação, isso já existe em outros municípios, dos radares fotográficos alinhados ao semáforo. Quando você está ali, mas se você passar no vermelho, vai ser identificado. E se você passar em excesso de velocidade, vai ser identificado também. Não sei, e autuado. E autuado. Eu não sei o custo disso, mas como o Teodoro disse, se todo mundo colaborar um pouco, acho que se consegue, pelo menos, avançar. Né? Porque há muito tempo nós não temos registrado, por exemplo, acidentes graves na Alerta Taralo Mendes. Pode fazer uma pesquisa. É verdade. O problema hoje é aqui, é São Lourenço, Trolese já foi pior. Então nós temos, pelo menos para dar um pontapé inicial, onde está o ponto crítico, onde estão os pontos críticos, para ver o que vai ser feito. Você acredita que ainda podia acrescentar assim, a linha frota, para dizer assim, alguns pontos? A confusão toda, o desrespeito todo, não está só na Avenida Baldão, ele está na cidade inteira. O cara que é mal educado, ele não anda só na Avenida Baldão. Ele anda lá no São José, não sei aonde. E principalmente furar sinal vermelho, né? Principalmente furar sinal vermelho. Mas, gente, se a gente pudesse investir, tipo a prefeitura, coloca um cara num semáforo um dia, no outro semáforo outro dia, uma pessoa. Concordo, 100%. Uma máquina fotográfica, ou celular, ou um troço que fotografa. As pessoas vão pensar, será que ele está nesse radar hoje? Será que ele está nesse semáforo hoje? Será que ele está no outro semáforo? São pequenas medidas que podem começar a ajudar. Você lembra quando São Paulo começou a colocar na Marginal aqueles bonecos? Então, que ninguém sabia se era de verdade, senão todo mundo botava o pé no freio, ninguém arriscava, e ali tinha um radar. Mas olha, eu também concordo que, já que não é uma questão de educação, porque as contravenções são coisas que são do conhecimento do cara que pratica, então também concordo que tem que mexer no bolso do cara. Né? Não tem jeito. Mas, por outro lado, eu acho que a atribuição policial pode melhorar. E para isso, é só lembrar do acidente que nós contamos agora cedo. Dito pelo repórter Felipe Manhani, a motociclista não é habilitada. Hoje? Não é habilitada. Veja bem, eu guardei isso por isso.
a moça não é habilitada. Então, é uma questão também de fiscalizações mais vigorosas quanto à documentação, não só do veículo, quanto do motorista. Se essa pessoa não é habilitada, ela não está preparada para... Não deveria estar. Não deveria estar conduzindo o veículo, Theo. Aí me parece que há algo a mais para ser feito. Eu penso assim, que todos que lidam com o trânsito estão fazendo um bom trabalho, de alguma maneira. Mas dá a minha impressão que dá para fazer muito mais. Não é? É o radar, então, no que compete à prefeitura. É um policiamento mais vigoroso, com essas documentações todas e tal, e escapamento aberto, as coisas... Porque essa situação de panfletagem, campanha, já deu, né? O que tinha que dar. Colocava um cara todo batido, todo amassado, já morreram não sei quando. E por que o sujeito avança o sinal vermelho, Theo, ou anda com essa documentação errada, com a maior tranquilidade? Falta de fiscalização. É a certeza de impunidade. Não é? Agora, a semana retrasada, eu recebi o meu compadre que mora em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Trabalha no Rio, mas mora em Petrópolis. Ele veio e passou uma semana comigo aqui. Gostou daqui? E ele falou para mim assim, Theo, você mora no melhor lugar do mundo. Meus amigos dizem isso. Eu falei, como assim, Sérgio? Você tem avenidas largas, você tem um comércio organizado, você tem uma população trabalhadora, você tem indústrias, tem mais de 140 indústrias, você tem folhas de pagamento sendo pagas todo mês, você tem um hospital. Aliás, é uma coisa que a gente até esquece, né? O nosso hospital, lógico, você vai no pronto-socorro num horário de pico, você vai ter que esperar. Aliás, o pronto-socorro é muito mal usado, né? Indevidamente. Mas vai lá para dentro do hospital, como eu fiquei uma semana fazendo a infusão de um remédio, e ver o carinho das enfermeiras. Nessa hora a organização das enfermeiras, os equipamentos. Nós vamos ter agora um robô para operar joelho, clavícula. Já chegou o robô. Aqui. Em Matão. Um robô. Dr. Edson, ele vai... Eu gostaria até de pautar. Já está pautado. Porque, na verdade... Já está pautado. Que cidade é essa? Essa cidade tem tudo. Nós não temos um teatro e não temos uma praia. O resto nós temos tudo. Mas fora a praia, o teatro está a caminho, de alguma maneira. Então, até ia perguntar. Tem uma obra linda lá onde será o teatro. Eu não sei para que está sendo usado aquilo. Talvez até... A parte construída está sendo utilizada por atividades artísticas. Culturais. Lá? Dança. Sim. Eu passo na frente todo dia, não vejo movimento de carros Até e nada. Até onde sei, pelo menos. Eu não vejo. Agora, o teatro, eu já falei isso para o vereador Ademir. Vereador, a rádio, a TV, ela tem possibilidade de trazer peças de teatro, que são cultura, que falta para o povo. Nós podemos trazer peças de teatro. Nós somos peças de teatro com artistas antigos da Globo, que se montam os seus grupos e vão fazer peças itinerantes. Nós podemos trazê-los para cá. Corais, música, enfim. Mas esse teatro não sai, rapaz. Nós tínhamos o Adriana Manzi, não pode usar, não sei porquê. A associação comercial não é tão grande, tem sido sempre muito usada, né? Então, eu acho assim que, no caso... Onde está localizado Matão? No centro do estado de São Paulo. Mas é uma cidade bem administrada, é uma família de gente trabalhadora. Onde nós estamos pecando? Na manutenção da vida, que é o grande bem. O grande bem que Deus deu para nós foi a vida. Porque a gente fala, eu vou morrer, não sei o quê. Mas você já nasceu, você já teve a chance de nascer. E nós estamos morrendo antes da hora por falta de dedicação, severidade nesse trânsito. E você só pune no bolso. Aqui eu já percebi que é no bolso. Tem algumas sugestões de ouvintes chegando, né? A necessidade de mais agentes de trânsito espalhados pela cidade, principalmente próximo aos semáforos. Não se vê nenhum deles por aí, só aparece depois do fato ocorrido. É preciso fazer um trabalho nas empresas. A maioria dos envolvidos são funcionários nos horários críticos, que não respeitam os sinais e saem feito loucos das empresas. Enfim, tem uma série de observações aqui, algumas melhor deixar para lá. Então, mas eu também gostaria de fazer uma observação. Eu conversei com o Piveta é o maior revendedor de moto do Matão. O Piveta está construindo aqui
uma área... Uma empresa enorme aqui. Não, ele está fazendo um campo de treinamento para treinar motociclistas por conta dele. Ele vai vender a moto, ele vai dar um treinamento pro cara, fora a carta que ele já tirou e tal. Mas também não vai adiantar, porque se você treina o sujeito e o sujeito não obedece o semáforo, treinado ou não treinado. Olha, eles estão muito bem treinados, tanto que fazem peripécias que não é qualquer pessoa que faz. Não. Então, habilidades eles têm. Não é? É um pouco disso. Só acho assim, e é isso que te comoveu, Theo. Porque alguém poderá dizer, vocês estão debatendo isso agora porque teve um acidente e morreu um jovem. Não, ora, agora basta, né, Daí? Ora, essa é uma hora para a gente fazer disso um marco, mas é preciso que cada um de nós nos tornemos empáticos, isto é, sintamos na pele o que o pai, a mãe desse rapaz, a família inteira está sentindo agora, a dor. A gente tem que sentir um pouco dela, porque é só a empatia que nos move para fazer alguma coisa. E certeza que foi isso que te mobilizou, Theo, entendeu? A empatia de pai que você é, de avô que você é. Bisa. E bisavô que é. Então aí as coisas funcionam. Então a classe política, os setores todos aí, nós vamos ter que nos mobilizar, Theo, com esse sentimento de empatia, sentindo a dor um pouco desse episódio para que isso não venha acontecer mais. Você é detentor de um centro de comunicação muito poderoso. Convém aqui para uma cidade como Matão, com as disponibilidades de comunicação que tem, o Centro Paulista tem a Rádio Jovem Pan, a Saudades FM e a TVM. Isso não é pouco no sentido da mobilização das pessoas. O que você pode fazer dentro dessa atribuição por uma campanha que poderia começar nesse momento, capitaneada pelo sistema de comunicação que você detém? Eu tenho por intenção iniciar uma campanha que se chama... falei agora esqueci. Na cortesia? Pratique a cortesia. Isso tem a ver com pedestre também, né? Hã? Isso tem a ver também com a relação de pedestre com o veículo. Mas só que e os meios de comunicação que a gente tem, nós precisamos nos unir com mais pessoas. Isso não vai funcionar se eu não tiver patrocínio, se eu não tiver prefeitura do meu lado, Câmara, Rotary, Lions, maçonaria, entendeu? Todas essas instituições, né? Então, eu me proponho a fazer essa campanha da nossa parte totalmente grátis, sem nenhum ganho. A gente cederia o nosso espaço, o nosso faturamento é o nosso espaço que a gente vende. Eu daria de graça, nós daríamos de graça. Eu falei com o Júlio, Júlio, não tenho que conversar, vamos dar a nossa parte. Mas aí eu precisaria que alguém do poder público, que tem mais força do que eu, no caso seria o Cido, nosso querido prefeito, convocar uma reunião das forças vivas. Porque isso que me aconteceu ontem, quando eu falei aquilo, eu pensei o seguinte, onde eu estou? Onde estão os homens de bem da cidade? Onde estão as forças da cidade? Está morrendo mais um. Agora de manhã teve outro acidente, mas não teve morte. Não. Entendeu? Então, mas vai para ponto-socorro. Sim, foi levado pelo SAMU. Então, o que acontece? Então, eu proponho isso. Gostaria, se o seu querido prefeito lá estivesse nos ouvindo, talvez a sua assessoria, que ele convocasse essas forças vivas da cidade. Porque a imprensa, eu tenho certeza, as rádios, se a gente conversar com a Rádio Cidade, com a Rádio Educadora, o Jornal A Comarca, o Jornal Momento, o Sérgio Floriano tem um jornal, outdoor, empresas de outdoor que exploram a cidade aqui. Vamos fazer uma campanha de choque para ver se a gente consegue segurar um pouco essa situação de ver as pessoas perdendo a vida. Eu sou amigo do Tomé. Tomé perdeu um filho de 30 e poucos anos num acidente de moto. Morre junto, né, Theo? Acabou a família do cara. Morre junto. Entendeu? Acabou a família. Eu acompanhei. Eu falei, eu podia estar eu nesse lugar. Enfim, então essa é a minha proposta. A vereadora... Desculpa. Não, a minha proposta seria essa. Por exemplo, ontem a Ana me ligou, a Ana Monteiro, e falou, Teodoro, conta conosco. Eu falei, mas eu não posso contar só com você, preciso contar com a Câmara. Entendeu? Eu tenho que contar com a Câmara, com o presidente da Câmara. Onde está ele agora? Venha a nós. Prefeito, venha a nós, ou nos convoque, ou convoque essas forças vivas.
que as que falaram por mim ontem, mas que não agiram, porque não... Tá, vai levando e vai morrendo, gente. E nesses tempos em que a gente tende a normalizar o absurdo, porque nós estamos num É tempo isso, agora, esse termo... tudo que se repete muito, a gente normaliza. Isto é, torna normal. O que você fala sempre? Do hábito. Você não fala sempre do hábito? Que não é um hábito morrer, gente. Normalizando o... Estamos normalizando um absurdo. Tá ficando normal. Nós temos que ser inquietos, como você foi. A gente pensa, né? A gente vê o noticiário internacional ou nacional, é PCC, Comando Vermelho, é isso, é aquilo, é esquerda, é direita, é o alto, é o centro, é o Trump, é guerra não sei aonde. Rapaz, nós vivemos no melhor lugar do mundo. E nós temos um problema, que é conservar a vida. Será que a gente não pode abraçar isso agora? A vereadora Ana Mondinha apresentou uma série de indicações ontem voltadas ao trânsito, inclusive uma que chama a atenção seria a contratação de um profissional habilitado, seja um engenheiro de trânsito ou uma empresa especializada em mobilidade urbana, para fazer uma análise da mas situação. Os senhores vereadores, não vou dizer que é o caso da Ana, mas a gente cansa de ver situações que o sujeito está na rua como vereador, o sujeito chega nele e diz, olha, eu queria um quebra-mola no meu quarteirão. Vereador, não apresenta de pronto um requerimento nesse sentido, não. Precisaria ter alguém opinando, um técnico, alguém que diga, aproveitando a carona de ter uma disponibilidade de técnico, né, Tadeu? Até para os vereadores consultarem. Eu vou ver se for o caso, aí atender teu caso. Não, há muitos, não são todos, que dizem, pode deixar que eu vou pôr o quebra-mola. Aí você tem quebra-mola no meio do quarteirão. Que eu não sei para que serve quebra-mola no meio de um quarteirão. Sobe a 15 lá, a parte alta, para você ver, cada quarteirão tem um quebra-mola. Colocado lá em outros tempos, no passado aí. O que é isso? Sem qualquer critério, né, Theo? Tem que ter um parecer técnico. Eu concordo com essa ouvinte aí. Daécio, Tadeu e nossos ouvintes. Os países mais desenvolvidos, o Brasil é um país jovem, né? Os países mais desenvolvidos não têm quebra-mola. Quebra-mola é uma coisa de subdesenvolvimento, é uma coisa que danifica a cara, é uma testagem de competência, né? Gente. As quebra-molas não têm critério. Uma é uma coisa alta, outra é uma coisa suave, outra é um buraco. Quebra-mola é, como a gente fala, a gente tem complexo de... Vira-latas? De vira-lata. Tem mesmo. Tá? Você pondo quebra-mola num lugar que foi feito para andar. O quebra-mola, para mim, é um atestado de que nós somos incompetentes no trânsito, porque senão não teria. É isso aí. Absurdo. Mas, enfim, mas tem que ter. Eu sugiro isso, Daécio, eu sei que vocês têm o jornal para tocar, e eu gostaria só de pedir, se o prefeito pudesse convocar uma reunião das forças da cidade, cada um vai ajudar do jeito que pode. Mas não é comentando depois que morreu um, não, comentando que as mortes passaram, acabaram, diminuíram, ou qualquer coisa assim, né? Essa morte não pode ser em vão, né, Theo? Não pode. Ontem eu falei, olha, do jeito que eu tô, deve estar a comunidade inteira. Ninguém aguenta mais. Às vezes você para num semáforo vermelho à noite, você fica com vontade de passar, que você não sabe quem está do seu lado, quem chega e tal. Mas nós nem temos esse problema de segurança em Matão. Matão é uma cidade segura, eu não ouço mais falar de roubo de caminhonete, de roubo disso, de roubo daquilo. Eu vejo uma cidade mansa, bem localizada, no centro do estado de São Paulo, bem organizada, uma comunidade trabalhadora, perdendo vidas. Só isso que eu vejo. Nós temos um depoimento do cardiologista, Dr. Paulo Ciconha, também, em relação a esse assunto. Nós podemos liberar? Vamos lá? Tragédia anunciada no trânsito da nossa cidade e região. Só para você ver, saia da tua casa das 6h30 da manhã às 8 da manhã e das 5 às 6h30 da tarde. Você vai ver com seus próprios olhos o absurdo que está dirigir na cidade. Seja de moto, seja de carro, seja de bicicleta ou seja a pé. Tá? Um perigo. E isso está ceifando vidas, principalmente dos nossos jovens, que teriam uma vida inteira pela frente, cuidando dos seus filhos, da sua família. É uma tragédia o que está acontecendo todo final de semana na nossa cidade. E tem que ser tomada atitudes rígidas
reavaliar a educação no trânsito, multar, prender carta de quem está passando em sinal vermelho. Parece que não existe lei na nossa cidade e na região. E tá dando o que tá dando. Você vê essa tragédia que está acontecendo no nosso trânsito. Fica a dica. Valeu? O Dr. Paulo Siconha acompanhou a sua postagem, né, entrou em contato comigo e falou, posso participar? Eu falei, ainda conversei contigo. Não pode, porque é uma opinião importante, tá aí. Vê que uma tragédia anunciada e pede o quê? Punição. Na realidade, eu fiz aquilo ontem. Vocês podem ter certeza que não é para... Não é uma coisa que eu gostaria de fazer, ou de que as pessoas me cumprimentassem na rua por causa disso. Fiz aquilo porque era uma indignação de uma comunidade inteira que não tinha essa chance de fazer. E eu fiz. E todo mundo que puder, todo mundo que puder dar um depoimento, falar com o prefeito, o presidente da Câmara, as pessoas que podem decidir isso. Um semáforo, quanto custa esse radar? Não tem ideia. Acho que 80 mil. Gente, nós estamos recebendo verbas poupudas aí de governadores e de coisa. Então, porque o hospital recebeu um dia. Parabéns, ótimo, maravilha. Mas se você pôr menos gente no hospital, é melhor ainda para o hospital. E talvez não seja o caso, mas o setor político, por exemplo, adotar radar é uma medida impopular, politicamente falando, eleitoralmente falando. Eu creio que muitos poderiam pensar, não, eu vou criar uma rejeição aí com um pessoal que não vai concordar com o radar, cada multa que o sujeito tomar depois, vão dizer que fui eu. Ora, acredite, a cada voto que você perder por implantar um sistema de radar, para cada voto, eu creio que você vai ter 6, 7, 8, 9, 10 te aplaudindo. Que nem todo mundo perdeu o amor pela vida, é aquela turma de sempre. Ela é pequena perto do restante, mas ela causa um mal gigantesco. Então não tenha medo politicamente, eleitoralmente, de perder meia dúzia de votos, você vai ganhar. Muito mais por tomar uma iniciativa dessa. Né? Eu acho que o setor político... Theo, ontem nós ficamos aqui em frente, é um outro aspecto também que eu queria... E os carros estavam desviando devagar aqui pela frente, né, por um restinho de pista que sobrou até que chegasse a organização do trânsito ali. E eu vi pelo menos uns 3 carros em que a pessoa disparava o celular conforme passava no cenário, que era lamentável. Imagens muito fortes que a gente não mostra nas nossas entrevistas, porque não é certo isso. Fotografando para colocar na internet. Mais tarde, um pouco, a policial, e eu estava conversando com uma policial, a uns 50 metros dali, o sujeito parou uma moto, parou na rua, colocou descanso na moto na rua, desceu e ficou de longe filmando os peritos, o pessoal da funerária, tirando o corpo do chão e colocando na viatura da empresa funerária. A policial foi lá fazendo aqui. Não, eu estava só filmando. Essa moto no meio da rua aqui. Eu acho que nós temos uma turma bem sem noção, né, Theo? Não sabe o que está fazendo no mundo. Não é possível, gente. Absurdo. Foi muito bom recebê-lo aqui, Theo. Pena que na circunstância que não é muito boa, mas, por outro lado, mostra a sua sensibilidade, se colocar no lugar da família, de todos, né? E se mexer. Eu acho que é isso que falta mesmo, você tem toda a razão. Se o prefeito pudesse aceitar esse palpite de convocar a gente, nossa parte está dada. Eu tenho certeza que muitos empresários vão ajudar. Eu duvido que ele não vai fazer isso, sobretudo depois de um pedido como esse aqui. Acho que não tem como não, né? Porque na cidade você vê, pega fogo numa casa, em meia hora você monta uma casa. As pessoas dão um fogão, outra geladeira, não sei. Matar é uma cidade maravilhosa, Matar é um lugar excepcional de bondade, de trabalho, dedicação, de tudo, né? Tem Só não problemas tem de como respeito todo lugar tem, mas... Tem problemas como todo lugar tem, mas... Lógico. Mas é uma cidade invejável. Pronto, então agora acho que vocês vão tocar o jornal, né? Mas o microfone é todo seu, Theo. Ah, é? Uhum.
Até para dizer que eu estou feliz. Pode levar. Eu estou feliz porque eu estou vindo aqui depois de um empate do Palmeiras. De novo, você eu precisa lembrar disso. aqui depois de uma derrota e nem ia me olhar. Eu acho que esse ano aqui o teu foguetinho do Botafogo tá um pouquinho acanhado, não tá, Théo? Você tá aí... Não é mais um clube. Botafogo é um balcão de negócios. Entra um jogador hoje, sai outro amanhã, entra outro aqui. Nossa, outro... aliás, falando em balcão de negócios, só aproveitando o gancho, saiu uma reportagem ontem, os negócios fechados entre o John Textor e o grego Marinax no mundo do futebol são 860 milhões. Quem vai pagar isso agora? Não, entre eles. Entre eles são ganham, donos. eles ganham. Eu vendo para você vende mas para a mim. dívida gigantesca que o Textor deixou lá, quem vai pagar agora? 300 Mas não e tem, milhões. é uma coisa que é não meio... Tem? Acho que é meio... É um mundo de negócio. No futebol negócio. não tem, né, Théo? Os caras fazem contratos, não cumprem e não pagam e não tem problema, você percebeu? Não estou falando do Botafogo, todos os clubes fazem isso. Todos. Não pagam, Tadeu, você sabe melhor que eu, Ou você pode negar. E tá tudo bem. Que depois da vinda do João Textor, chegaram jogadores que ninguém sabia de onde eram e que foram vendidos por fortuna. É uma bagunça. Aquele Beck Central lá que usava um cabelo assim, não sei. É uma bagunça. Aí você tem esse Igor Jesus. De onde veio Igor Jesus? Eu nunca tinha ouvido falar. E normalmente ele vende pro time dele mesmo, né? E o Theo, excetuando a lei, lá no restante aí é uma desorganização total, você não acha, não? Deus? Mas mesmo assim, mas o Botafogo não tá mal. Não. O Botafogo está em quinto lugar. Ele renovou o elenco quase todo, né? E tem uns jogadores bons agora lá. Montoro. É menino novo. Por que você não vem aqui fazer o programa com ele todo dia, Theo? Eu venho, mas você é um cara com a tua experiência, com a tua visão. Um profissional muito caro. O rapaz do dinheiro tá ali do outro lado ali, ó. Negocia com é duro negociar, mas se você conseguir... Um salário legal. Gente, nós estamos relaxando um pouco porque, olha... É demais. Gente, um bom dia para todos que nos assistem, né? E nós estamos juntos. Vamos tentar salvar vidas, né? E nós daremos, né, Tadeu, notícias de cada passo que for dado. E lembrando sempre que essa é uma iniciativa que vai abrir as portas para toda a comunidade, sem custo algum, evidentemente. Porque não ser assim. Para a gente fazer a nossa parte, como historicamente sempre fizemos. Sempre fizemos. E que ouviu, portanto, por essa razão, o diretor-geral aqui do Centro Paulista de Comunicação, Teodoro Marigem. Esporte, com Marcos Luiz. Começando pelo Corinthians. Até agora, a diretoria corintiana não conseguiu pagar os 40 milhões à equipe do Santos do México por conta da negociação com Félix Torres. E por isso, o Corinthians sofre ainda com o transfer ban. A diretoria tenta derrubar esta situação diante da FIFA, mas neste momento está complicada a situação. O Corinthians tentou parcelar junto à equipe mexicana a dívida, que não aceitou. O Santos Laguna do México quer receber integralmente os 40 milhões de reais. Em relação ao técnico Dorival Júnior, ele prepara o time para a partida contra o Atlético Paranaense, jogo de volta da fase quartas de final. O Corinthians, se empatar, avançará para a próxima fase da competição. Fora de campo, o Ministério Público pediu o afastamento dos 3 últimos presidentes do Corinthians, por conta de uso de cartões corporativos. O Corinthians, que ontem completou 115 anos de existência. Já o Santos vai aproveitar a data FIFA para aprimorar o seu elenco, que agora é comandado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda. O treinador, depois da sua estreia, analisou o elenco santista. Eu analisei desde fora Santos, digo, bueno, tenho qualidade de jogadores están, que isso é importante. Depois, a ver como é o equilíbrio do elenco, ¿sí? Então, a partir de meu primeiro dia, fui conhecendo mais esse equilíbrio, como encaixar jogadores que jogam bem, porque muitas vezes os parece fácil, mas hay que encaixar jogadores que tengan unas características similares para jogar en lo mismo momento del jogo, ¿sí? Entonces, acho que Roleiser y Neymar, bueno, a ver cómo encaixábamos a él jugando aquí en nuestro campo, ¿sí? Entonces yo pretendía, bueno, si tenemos 2 meias o que fluctúan, ¿sí? O un camisa 9 que no es un camisa 9 de sustentar bola, que puede ser Neymar o... Bueno, a ver cómo hacemos para ser más profundo. Entonces,
qué tipo de extremos utilizamos. Entonces, acho que, no, voy allá con ese o Chimi, ya no, acho que voy a tener cada vez más trabajo, ¿sí? Porque, bueno, a conocer, empiezo a analizar las diferentes opciones que podemos tener, ¿sí? O los adversarios que vamos a enfrentar, o momentos de jugadores propios, ¿sí? Hay momentos que son de, bueno, este jugador está en un buen momento, está encallando en Ochimi, bueno, va a continuar él, y hay otro que está entrando y está bien, bueno, entonces a partir de ahí, eu acho que voy a tener un trabalho, muito trabalho, mas me gusta esse trabalho, eu prefiro isso. O Peixe voltará a atuar somente no dia 14 contra a equipe do Atlético Mineiro, jogando fora de casa. O Peixe que ocupa o 15º lugar com 22 pontos conquistados. Já o São Paulo do técnico Hernan Crespo, além de pensar no Campeonato Brasileiro, o tricolor também pensa na Taça Libertadores da América. E o jogo contra a equipe da LDU, confirmado para o dia 18 de setembro. A partida de volta, dia 25. O técnico Hernan Crespo, para a partida contra o Botafogo, somente no dia 14, pelo Campeonato Brasileiro, não poderá contar com Luciano e Bobadilha. Atacante e zagueiro receberam o 3º cartão amarelo. Por outro lado, Arboleda e Alisson poderão ficar à disposição do treinador. O elenco do São Paulo tem cerca de 9 jogadores em tratamento médico. E para fechar, o Palmeiras confirmou e inscreveu Andréas Pereira na CBF. O nome do jogador já foi publicado no BID. A diretoria agora trabalha com o dia da apresentação do jogador. Lembrando que o Palmeiras também só vai voltar a atuar no campeonato depois da data FIFA. O Palmeiras que vem de empate com a equipe do Corinthians por 1-1 no Campeonato Nacional. E na Taça Libertadores da América, dia 17, jogo pela fase quartas de final contra o River Plate, às 9h30 da noite, em Buenos Aires. De São Paulo, Marcos Luiz para o Jornal das Saudades FM. Bem, só complementando as informações do esporte, 2 jogos ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro e 2 resultados iguais, coincidentemente, né? Chapecoense 2, Vila Nova 2 e em Araraquara, Ferroviária 2, Cuiabá também 2. A rodada será complementada hoje, às 7h30 da noite, com o jogo entre América Mineiro e Avaí. Os 4 primeiros colocados da Série B, Goiás, Coritiba, Chapecoense e Criciúma. Os 4 últimos, Amazonas, Volta Redonda, América Mineiro e Paysandu. Em relação aos times de São Paulo, Novo Horizontino está em 5º lugar, a Ferroviária em 13º e o Botafogo de Ribeirão na 16ª posição. Agora são 8h38. Silvio Esquadrias de Alumínio. É que você procura na confiança de quem tem mais de 20 anos de mercado. E o que é melhor é a Esquadria de Alumínio, tão desejada por todos, só que é sob medida. Significa que você vai brincar com os tamanhos, com os formatos, como não acontece quando você compra uma esquadria no padrão aí das indústrias, não é isso? Não, aqui é sob medida e é alumínio, o acabamento é outro, e o que é melhor, feito pela Silvio Esquadrias Alumínio, mais de 20 anos fazendo isso com muita especialidade, garantindo a durabilidade, garantindo segurança, garantindo beleza. Peça um orçamento pelo 33825601. A nossa ouvinte Crisis Brisa escreveu aqui: acho que os quebra-molas nos semáforos foram colocados antes deles. Não foi, esse aqui não foi. Na Baldan foi colocado de tanto que passavam no vermelho em alta velocidade. Acharam que colocando um semáforo, o sujeito ia ter que reduzir a velocidade e com isso pararia no semáforo. E não adiantou. Na Natureza também foi colocado depois do semáforo? Antes o semáforo, depois do quebra-mola nesses lugares aí. Com certeza. 8h39. Ouça e assista o Jornal das Saudades FM no rádio, TV, aplicativo, Facebook e no YouTube. Jornalismo multiplataforma. Jornal das Saudades FM, deixando você bem informado. Reclame Aqui. Bom, nós falamos ao vivo aqui da Rua Ivo da Láqua com a Rua José de Souza, aqui no bairro Monte Carlo, bem no cruzamento dessas duas ruas. Os moradores aqui da nossa região, acabaram mandando a reclamação falando sobre os buracos que tem aqui, não só neste cruzamento, mas durante a extensão da Rua José de Souza. É isso mesmo, essa rua que o Igor está mostrando agora.
Durante toda a extensão dela nós temos alguns buracos profundos. Nós estamos aqui no cruzamento da Rua Ivo Dalacqua com a Rua José de Souza, e a gente observa que também tem alguns buracos. Aqui na Rua Ivo Dalacqua, agora na qual o Igor está mostrando, onde estão esses buracos, também durante toda essa extensão tem alguns buracos também. Nós vamos encaminhar a reclamação para a Prefeitura para solicitar algumas providências referente a até algum recap que possa ser feito neste cruzamento, porque são muitas imperfeições que tem no asfalto, e também na Rua José de Souza a operação tapa-buraco, solicitar a operação tapa-buraco. Eu vou pedir para o Igor, para ver se tem como a gente vem aqui, Igor, por favor, para a gente mostrar aqui na Rua José de Souza os buracos um pouco mais profundos que tem bem no centro da via. É uma via de mão dupla, pode ser que às vezes acabe ocasionando o trânsito acabe sendo prejudicado, né, por conta destes buracos. Alguma situação um pouco pior, aí ó, o carro acaba tendo que desviar de algumas coisas e acaba caindo dentro do buraco. É este buraco aqui que nós estamos mostrando aqui na Rua José de Souza. Agradecemos aos ouvintes que nos encaminharam essa reclamação, também as pessoas que confiam no nosso departamento de jornalismo e colocando à disposição o nosso departamento de jornalismo para outras reclamações, através do WhatsApp 99632-6200. É o WhatsApp do Jornalismo das Saudades FM, basta você mandar a sua reclamação, não precisa se identificar, basta mandar a reclamação com o endereço completo e nós iremos até o local para verificar. Voltamos com vocês aí no estúdio. Grupo 6C Telhas e Ferragens, tudo que a sua obra precisa num único lugar, material em aço para serralheria, o corte dobra, tudo na 6C. 6C de Casa Nova, essa empresa maravilhosa que você viu aí, é grande, moderna, recentemente inaugurada e com a fabricação própria e pronta entrega também das telhas que a gente sempre... Aquelas telhas metálicas, sanduíche, com manta, corte dobra de chapas para você ou para os serralheiros também, perfis de estruturas metálicas e metalão, e as ferragens armadas que você vai precisar na sua obra. A fabricação é própria e rápida ali. A locação de Munk, se você precisar, também conte com isso. 3394-2610, 99793-4478, 6C. Na Antônio Belucci 200, na Cardinha, solução completa para sua obra. 8h43, aniversário mais que premiado no Amarelinha Supermercados. Participe e economize, são centenas de ofertas arrasadoras. A cada R$100 em compras, você tem direito a um cupom da sorte para concorrer a Vale Compras toda semana. Faça o seu cadastro e consulte o regulamento no site aniversarioamarelinha.com.br. Batata comum quilo no cartão Amarelinha, 95 centavos. Cebola nacional quilo no cartão Amarelinha, 95 centavos. Tomate Pisadora quilo no Seu Amor, 4,45. Uva Victoria sem semente bandeja 500 gramas, 7,45. Banana Nanico, quilo no Seu Amor, 4,95. E você pode seguir no Instagram, @Grupo Amarelinha. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor. Saudades FM. Matão segue avançando com grandes investimentos. Já ultrapassou 70 milhões em investimentos em recapeamento. Aproximadamente 40 milhões na malha viária urbana e mais de 30 milhões em estradas vicinais. Lâmpadas de LED foram instaladas em ruas, avenidas, praças, parques e campos. A nova etapa é levar iluminação para as vicinais. A obra da nova Praça do Alvorada segue em ritmo acelerado e Matão continua se modernizando. Prefeitura de Matão, construindo o futuro. Jornal das Saudades FM. O melhor preço do Brasil em madeira que quem tem? Forte Pinos, claro, é a nossa madeireira. Olha o tamanho do estoque que eles têm, principalmente da Peroba do Norte, que é a mais vendida, mais procurada, mais desejada, mais útil, inclusive, não é? É aquela mais apropriada em qualquer construção. Mas também tábuas de pinos, tudo para deixar sua obra top, mas deixar seu bolso tranquilo. Pode contar com a Forte Pinos também para as telhas, para os batentes, portas, madeira de peroba, madeira de pinos. Confiabilidade, agilidade, entrega em toda a região e facilidades para pagar. Tem uma opção aqui de até 12 vezes sem juros, 12 sem juros. Vai lá, procura o Thiago, negocia.
é muito melhor para você, para o seu bolso e para a sua obra. Trolese 2400 da Buscardio, entre em contato 33846178. Bem, são 8h45, duas informações. Uma delas é que morreu há pouco em São Paulo o jornalista Mino Carta, aos 91 anos. Ele era fundador e diretor de redação da revista Carta Capital. Estava já lutando contra os problemas de saúde há algum tempo e morreu lá no Hospital Sírio-Libanês às 6 horas da manhã, para ser mais preciso. Olha, Israel já matou mais jornalistas do que todas as guerras ocorridas no mundo. Reportagem é da Fabiola Altran. O número de jornalistas mortos em Israel é maior do que o registrado em qualquer guerra na história do mundo. De acordo com o Sindicato de Jornalistas Palestinos, perto de 250 profissionais da imprensa foram assassinados desde 7 de outubro de 2023. O número representa mais mortes de jornalistas que a soma de outros 7 grandes conflitos, como as 2 guerras mundiais, a Guerra Civil Americana, a da Síria, do Vietnã e os conflitos na Iugoslávia e na Ucrânia. Os dados foram reunidos pelo Memorial Freedom Forum. Na lista estão os nomes dos jornalistas assassinados em guerras armadas ao longo da história. Só não estão na relação os profissionais que perderam a vida na Ucrânia. Nesse caso, o cálculo foi feito pelo Comitê de Proteção dos Jornalistas. Para as entidades de classe que representam esses profissionais no mundo, Israel promove ataques deliberados para impedir a cobertura na faixa de Gaza e, assim, silenciar os jornalistas. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Bem, 8h47, recado para você da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Matão e região. A Associação dos Aposentados continua ampliando os benefícios com novos médicos e profissionais de saúde, advogados, salão de beleza, excursões e descontos em farmácias, no comércio e em serviços também. E ainda sorteios de prêmios em dinheiro aos aniversariantes do mês e muitas outras vantagens. Qualquer pessoa pode se associar, mesmo que não seja aposentado e pensionista. Ligue 3394-1344, 3394-1344. Fique sócio da Associação dos Aposentados e viva melhor o agora. Às 8h48, recado para você de que o Brasil está superando ou superou a média global na vacinação contra o HPV. Pelo menos em alguma vacinação as coisas estão dando certo. Reportagem da Milena Abreu. Em 2024, a cobertura vacinal contra o HPV no Brasil avançou de forma significativa. Meninas e meninos de 9 a 14 anos são o público-alvo da imunização pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Entre as meninas, mais de 82% foram vacinadas, resultado que supera a média global, que é de apenas 12%, segundo a Organização Mundial da Saúde. Já entre os meninos da mesma faixa etária, a cobertura chegou a 67%, impulsionada principalmente pela retomada das campanhas nacionais e pelas mobilizações regionais, além da vacinação nas escolas. A vacina contra o HPV protege contra diferentes tipos de cânceres, como o de colo do útero, ânus, pênis, garganta e pescoço, além das verrugas genitais. Seguindo as recomendações internacionais, desde o ano passado, o Brasil adotou o esquema vacinal de dose única para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos. Para pessoas imunocomprometidas ou vítimas de violência sexual, o esquema vacinal continua com 2 ou 3 doses, conforme indicação médica. Vale lembrar que, além do SUS, a vacina contra o HPV também está disponível na rede particular e pode ser aplicada em pessoas de 9 a 45 anos, sem restrições específicas. Da Rádio 2, Milena Abreu. 8h49, quem tem H-Saúde tem qualidade de vida e bem-estar. H-Saúde é o plano que só cresce, agregando cada vez mais abrangência e muito mais serviços. Mais médicos, mais hospitais, mais laboratórios, mais clínicas, planos individuais, familiares e empresariais, com ou sem coparticipação, pensados cuidadosamente para todas as pessoas de todos os segmentos e tamanhos de empresas. Com a H-Saúde, você conta com a praticidade de um aplicativo onde tudo que você precisa está na mão,
Contrate agora mesmo pelo telefone 0800 041 6595. Se preferir, entre em contato pelo WhatsApp 99700 1350. H Saúde. Cuida bem, cuida mais. Saudades FM. Hora do almoço é hora de estar com quem a gente ama. Cada detalhe começa aqui, onde o sabor é preparado com dedicação. Pratos variados, frescos e servidos com carinho. E escolher o que mais agrada no seu prato favorito. No seu tempo, do seu jeito. É assim todos os dias. Day by Day. Todo dia mais sabor no seu almoço. Jornal da Saudades FM. Bom, enquanto esses fatos aconteciam por aqui, a gente privilegia sempre a notícia local, né? Mas dá uma olhada um pouco no noticiário nacional também, pelo menos sob a forma de manchetes, sem que essa seja a nossa especialidade. Não tem como a gente não lembrar que o Supremo começa a julgar Bolsonaro e mais 7 réus são acusados da tentativa de um golpe de Estado, né? E a imprensa nacional estará acompanhando isso tudo. O ex-presidente é apontado no processo como líder da organização criminosa que teria tentado impedir a posse do atual presidente. Enfim, o presidente Bolsonaro, ex-presidente, não vai acompanhar o julgamento. A defesa confirmou que ele não estará presente, sob alegação, inclusive, de problemas de saúde. E esse primeiro dia de julgamento será composto basicamente das falas de Moraes, elencando todo o processo na parte acusatória e também ouvindo defesas. O primeiro dia, que é hoje, será composto principalmente dessas atribuições aí. Enfim, isso vai movimentar muito o setor não apenas do judiciário, mas também da própria política nacional. Para lá foi um contingente pequeno, evidentemente, mas tem adeptos aí do ex-presidente que estão se manifestando em áreas públicas por lá. Vamos aguardar o decorrer desse primeiro dia, até para ter uma noção de como poderão ser os próximos dias, já que esse julgamento será composto aí de uma fase aí considerável de dias seguidos, né? São 8h52 agora. Também hoje a gente traz do noticiário nacional a notícia de que o transplante de córnea mais que dobrou no país. Mostra, por um lado, a necessidade, a intercorrência de problemas de córnea na população, mas também, de outro lado, o atendimento que está sendo dado. Mais do que dobra o tempo de espera por transplante de córnea no país. Hoje, o paciente precisa aguardar 1 ano e 9 dias para passar por essa cirurgia. Há 10 anos, a média de espera era de menos de 6 meses. Para esse cálculo, foram comparadas informações do Sistema Nacional de Transplantes no período entre 2014 e 2024. Mas a expectativa para que essa situação se reverta não é boa. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia destaca que a tendência é que esse aumento da fila de transplante de córnea se mantenha. Para se ter uma ideia, nos primeiros 6 meses deste ano, a espera estava em 369 dias. A entidade explica que alguns fatores contribuem para isso. Entre eles estão a falta de reajuste nos valores pagos pelo procedimento e o impacto da pandemia de Covid-19, que promoveu o acúmulo de pacientes entre 2020 e 2023. O tempo de espera para transplante de córnea no país varia de acordo com a região. No ano passado, a fila no Acre, Alagoas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte, por exemplo, chegou a mais de 3 anos. Até julho de 2025, havia 31.420 pessoas no aguardo de um transplante de córnea no país. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Muito bem. Enquanto isso, a Milena Abreu vem com a informação de lá também sobre um novo auxílio gás que vai ser lançado nos próximos dias.
O governo federal deve anunciar nos próximos dias um novo auxílio gás com valores reajustados. O anúncio foi feito pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. Segundo ele, um projeto de lei será enviado ao Congresso para garantir a gratuidade ao gás de cozinha a mais famílias. Hoje, cerca de 5.600.000 famílias recebem o benefício e a ideia é fazê-lo chegar a 15,5 milhões de lares do país. A principal novidade é que o benefício não será mais depositado em dinheiro, mas sim em crédito exclusivo para a compra do botijão de gás. Além disso, o valor será calculado de acordo com o preço médio do gás em cada estado e não mais pela média nacional, que muitas vezes não cobre o custo real. Para ter direito ao novo benefício, a família vai precisar estar cadastrada no CadÚnico e ter renda de até meio salário mínimo por pessoa, valor que hoje é de R$ 759. Da Rádio 2, Milena Abreu. Muito bom que essa população mais carente seja assistida, se bem que as mesmas famílias que há 30, 40 anos atrás estavam em estado de miséria continuam. Talvez tenham trocado os pais e avós pelos filhos, que hoje são pais também, tenha trocado geração, mas continuam sem o que mais importante, que é a promoção social. Esse assistencialismo que é necessário não foi acompanhado devidamente da elevação social das pessoas para que, finalmente, elas não ficassem dependentes de tantos auxílios assim. E isso não foi feito a contento ao longo das décadas. Funerária Márcia Alemão informa. Informamos com pesar o falecimento da senhora Naí Bianchini aos 87 anos de idade. O sepultamento acontece às 10 horas da manhã. Informamos também com pesar o falecimento do senhor Juvencio Rodrigues da Silva aos 82 anos de idade, com vigília fúnebre a partir das 9 horas da manhã, sepultamento a 1 hora da tarde. Informamos também o falecimento do Robson Bruno Silva Lima aos 31 anos de idade, vigília fúnebre a partir do meio-dia, sepultamento a partir das 5 horas da tarde. Previsão do tempo. Oferecimento Super Milas. Tudo o que você precisa. Menor preço em um só lugar. Previsão para hoje: sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, com muitas nuvens. Temperatura mínima de 17 graus. Máxima de 29 graus, sem probabilidade de chuva. As informações são do site Climatempo. Super Milas, espaço moderno, loja climatizada, estacionamento, mercearia completa, bebidas geladas, carnes frescas, cortes especiais, padaria e frios com produtos fresquinhos. Tradição em cestas básicas. Novo Super Milas. Tudo o que você precisa, menor preço em um só lugar. Sabedoria do dia. O Brasil perdeu esse mesmo grande nome da literatura que foi Luiz Fernando Veríssimo. E a frase do dia hoje é dele, tratando sobre os tempos de pressa que a gente vive. Ele assim escreveu: pobre povo desse século da pressa. Precisamos urgentemente voltar ao costume antigo de ter tempo, de dar um tempo para que o próprio tempo nos mostre quem são verdadeiramente as pessoas. Bom dia a todos e até amanhã. Tchau, tchau. Termina agora. Jornal das Saudades FM. Até o próximo programa. Oferecimento. Aniversário Savinhago. É muito prêmio na mão. No total, 3 milhões e super ofertas. E Predileta, 35 anos de Brasil.